como é que começou tudo isso? Bom, eu posso dizer, a princípio, que se eu pudesse escolher, eu nunca teria escolhido ter isso. Porque foi, posso dizer, um pouco traumático. Desde que eu me conheço por gente, eu vejo, né? É como que é aquele filme, né? Eu vejo pessoas mortas. Não lembro de um episódio da minha vida lá atrás. Segundo os cientistas, a gente começa a ter as memórias a partir dos 3 anos, mas eu não sei se antes disso mesmo eu já não tinha essas. Não são visões, eu enxergo eles estão entre nós e eu vejo. Você pode conduzir como você quiser. E você quer que eu conte mais sobre essa parte aí? Mas, mas me explique mais para eu entender como é que funciona a coisa. Tá, você disse que você vê, mas você vê em que situação, o que acontecia, o que você fazia? Bom, primeiro, eu acredito que nasci dessa forma, mas pode ter sido também porque eu fui desenganada pelos médicos, mandada para morrer em casa e tal. E quando uma pessoa passa por um trauma desses ou um quase morte, também pode desenvolver a paranormalidade, né? Você falou agora disso e eu já assisti vários vídeos disso, que a pessoa acontece um quase morte e quando ela volta, ela tem bastante coisa, como é que eu vou te dizer? Não é poder, bastante... Muda, né? Muda. É comum isso. É que assim, uma coisa que os inscritos têm que saber, quem for assistir esse vídeo, é cada um tem a sua experiência com esse outro lado. O Sim. seu jeito, né, de lidar com as coisas. É bem... É complicado, lá no começo é muito complicado, porque... segundo conta a minha mãe, até os 3 anos eu só chorava, então eu era uma criança muito doente. Agora, será que era só doença? É isso que levanta, né? Ou também eu já era aterrorizada pelas coisas que eu realmente lembro daí. Tá, e o que é que tu via que te aterrorizava? Tem que ir pelas memórias, né? Sim. Eu dormia num quarto com o mesmo quarto que a minha irmã, em camas separadas, né? Isso com que idade? Pequenininha? Antes, com certeza antes dos 7, porque todas essas memórias, as mais fortes assim que eu tenho, são nessa casa que eu morei até os 7 anos. Tá? Então, com certeza antes dos 7 anos. E eu enxergava o que as pessoas podem chamar de gnomos, né? Eles vinham até a minha cama e eu tenho... Gente, eu não tenho mais idade pra mentir, né? Eu já passei dos 40. Então, assim, muita gente pode perguntar assim, mas não era a fantasia da tua cabeça? Não, não era. Isso é o mais incrível, não era. Eu tenho certeza daquilo que eu via. Tem muita gente que diz, mas a criança tem uma mente muito fantasiosa, mas não era. Porque era físico. Eles puxavam minha coberta, por exemplo, né? Essas criaturinhas pequenas. Né? Pra mim eu só via os vultos. Porque como eu já deitava aterrorizada, o meu olho já estava acostumado com o escuro. Sim. Então, quem tá com o olho acostumado com o escuro consegue enxergar a janela, porta, essas coisas. E eu via os vultos, eu não via exatamente a forma física deles. Sim. Mas eu via o tamanho. Eles eram pequenos. Assim, O que é pequeno pra ti? Menos de 2 palmos, talvez 50 centímetros, nem isso. Pequenos. Então eles iam... A minha cama era solteira, né? E eu pequenininha. Eles puxavam a coberta, tentavam amarrar meu cabelo na... Eu sempre tive cabelo comprido, muito comprido. Eles tentavam amarrar meu cabelo na guarda da cama, que era uma coisa assim, e me sufocavam. Isso era bem... Deixa eu Só de lembrar já. Sim, Começa a ficar... Deixa eu entrar no assunto agora. É o mesmo assunto, só que é uma história que... eu tenho uma avó, as duas que são falecidas. Eu amo muito a Doda. E a Doda era uma pessoa que sabia muito disso. Ela contava que a infância dela era de um jeito, era no interior. E ela contava histórias assim pra mim, só que pra mim, na época, era conto de fada. Porque ela contava que acontecia isso com ela, com os irmãos, eram 12 irmãos,
E chegou certo ponto que esses gnomos iam para fora e elas ouviam o barulho das vacas, dos cavalos correndo, e no outro dia os cavalos estavam com tranças nos cabelos, nas crinas, e nós nos rabos deles. Isso aí, quando você me contou, porque a gente conversou em bastidor, né? Sim. Eu pensei assim, poxa, não era imaginação de criança, porque como é que eu ia criar uma coisa dessas? E eu contava para os meus pais no outro dia, e assim eu comecei a me calar sobre o que acontecia, porque eles não acreditavam em mim, apesar do meu pai ter, quando faleceu, ele faleceu espírita, seguindo a doutrina espírita. Sim. Ele, antes disso, ele não acreditava em mim. E eu digo, esse é um conselho que eu dou. Se for mentira ou se for verdade, acredite no seu filho, porque ele está em pânico. Eu agora tenho vontade de chorar, de lembrar daquela criança sozinha, com tudo que eu passei, e sem ter alguém que acreditasse em mim. E ter que aguentar essas experiências sem poder contar pra ninguém.